Livro narrado com ordenação de Cristiane Batista, se inscreva, grata. O sonho da monografia de botânica. Freud. Conteúdo do sonho: eu havia escrito uma monografia sobre um gênero, não especificado, de plantas. O livro estava diante de mim e, naquele momento, eu virava uma ilustração colorida dobrada. Inserido no exemplar havia um espécime seco da planta. O elemento que mais se destacava nesse sonho era a monografia de botânica. Isso vinha das impressões do dia do sonho. Eu de fato vira uma monografia sobre o gênero Cyclamen na vitrine de uma livraria. Não havia menção desse gênero no conteúdo do sonho. Tudo o que restava nele era a monografia e sua relação com a botânica. A monografia de botânica revelou de imediato sua ligação com o trabalho sobre cocaína que eu havia escrito certa vez. De cocaína, as cadeias de ideias levaram, por um lado, ao festrift e a certos acontecimentos num laboratório da universidade, e, por outro, a um amigo meu, o Dr. Konigstein, cirurgião oftalmologista que participara da introdução da cocaína. A figura do Dr. Konigstein fez-me lembrar ainda a conversa interrompida que eu tivera com ele na noite anterior e minhas várias reflexões sobre o pagamento por serviços médicos entre colegas. Essa conversa foi o verdadeiro instigador correntemente ativo do sonho. A monografia sobre o Cyclamen também foi uma impressão correntemente ativa, porém de natureza irrelevante. Como pude perceber, a monografia de botânica do sonho revelou-se uma entidade intermediária comum entre as duas experiências da véspera. Foi extraída, sem nenhuma alteração, da impressão irrelevante, e foi ligada ao acontecimento psiquicamente significativo por abundantes conexões associativas. Entretanto, não só a ideia composta, monografia de botânica, como também cada um de seus componentes, botânica e monografia, separadamente, levaram por numerosas vias a um ponto cada vez mais profundo no emaranhado dos pensamentos do sonho. Botânica se relacionava à figura do professor Gartner jardineiro, à aparência viçosa de sua mulher, a minha paciente Flora e a senhora L, sobre quem eu contara a história das flores esquecidas. Gartner, por sua vez, levou ao laboratório e a minha conversa com Konigstein. Minhas duas pacientes Flora e senhora L tinham sido mencionadas no decorrer dessa conversa. Uma cadeia de ideias ligou a Senhora das Flores às flores favoritas de minha mulher, e daí ao título da monografia que eu vira por um momento durante o dia. Além desses, botânica fez lembrar um episódio em minha escola secundária e um exame da época em que eu estava na universidade. Há um novo tópico abordado em minha conversa com o Dr. Konigstein. Meus passatempos favoritos veio juntar-se, por meio do elo intermediário do que eu, de brincadeira, chamava de minha flor favorita, a alcachofra, uma cadeia de ideias proveniente das flores esquecidas. Por trás das alcachofras estavam, de um lado, meus pensamentos sobre a Itália e, de outro, uma cena de minha infância que fora o início do que depois vieram a ser minhas relações íntimas com os livros. Assim, botânica era um ponto nodal sistemático no sonho. Para ele convergiam numerosas cadeias de ideias que, como posso garantir, tinham entrado apropriadamente no contexto da conversa com o Dr. Konigstein. Estamos aqui numa fábrica de pensamentos onde, como na obra-prima do tecelão, em 3000 Faden Regiment,
Die Schiflen Eruberino Berchiessen. Die Faden Geseren Fliessen. Enschlagtausend Verbindungenschlag. Da mesma forma, a monografia do sonho também toca em dois assuntos: a parcialidade de meus estudos e o custo dispendioso de meus passatempos favoritos. Essa primeira investigação leva-nos a concluir que os elementos botânica e monografia penetraram no conteúdo do sonho porque possuíam inúmeros contatos com a maioria dos pensamentos oníricos, ou seja, porque constituíam pontos nodais para os quais convergia um grande número de pensamentos oníricos, porque tinham vários sentidos ligados à interpretação do sonho. A explicação desse fato fundamental também pode ser formulada de outra maneira: cada um dos elementos do conteúdo do sonho revelou ter sido sobredeterminado, ter sido representado muitas vezes nos pensamentos oníricos. Descobrimos ainda mais quando passamos a examinar os demais componentes do sonho em relação a seu aparecimento nos pensamentos oníricos. A ilustração colorida que eu estava desdobrando levou a um novo tema: as críticas de meus colegas a minhas atividades, e também a outro que já estava representado no sonho, meus passatempos favoritos, e levou, além disso, a lembrança infantil em que eu fazia em pedaços um livro com ilustrações coloridas. O espécime seco da planta tocava no episódio do herbário em minha escola secundária e dava um destaque especial a essa lembrança. A natureza da relação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos oníricos torna-se assim visível. Não só os elementos de um sonho são repetidamente determinados pelos pensamentos oníricos, como também cada pensamento do sonho é representado neste último por vários elementos. As vias associativas levam de um elemento do sonho para vários pensamentos oníricos e de um pensamento onírico para vários elementos do sonho. Assim, o sonho não é estruturado por cada pensamento ou grupo de pensamentos do sonho isoladamente, encontrando, de forma abreviada, representação separada no conteúdo do sonho, do modo como um eleitorado escolhe seus representantes parlamentares. O sonho é, antes, construído por toda a massa de pensamentos oníricos, submetida a uma espécie de processo manipulativo em que os elementos que têm apoios mais numerosos e mais fortes adquirem o direito de acesso ao conteúdo do sonho de maneira análoga à eleição por scrutin de list. No caso de todos os sonhos que submeti a uma análise dessa natureza, encontrei invariavelmente confirmados estes mesmos princípios fundamentais. Os elementos oníricos são construídos a partir de toda a massa de pensamentos oníricos e cada um desses elementos mostra ter sido multiplamente determinado em relação aos pensamentos oníricos. Certamente não será descabido ilustrar a ligação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos oníricos por mais um exemplo, que se distingue pela trama particularmente engenhosa de suas relações recíprocas. É um sonho produzido por um de meus pacientes, um homem que eu estava tratando em virtude de claustrofobia. Logo ficará evidente o motivo por que decidi dar a essa produção onírica excepcionalmente inteligente o título de Um Sonho Encantado.